Ali 37-3371-1953. Aquarela Tintas, com 4 lojas na região: Piuí, Capitólio, Pimenta e São Roque. JR Autopeças, atendendo toda a região. 37-3412-1690. Casa de Carnes Bifão, 2 lojas para melhor atendê-los. 37-99994-4197. Aliança Agrícola Valtra, 37-99860-4668. Fluxo Combustíveis, combustível de qualidade, preço justo, atendendo os produtores rurais e postos de combustíveis. 37-99923-4076. E Cogil, a loja amiga de quem constrói. Entregas em toda a região. 37-99813-5081. Canal 262, Rádio Onda Oeste FM, 100,3. Pinhumi, Minas Gerais. Em instantes, Jornal da Onda. Oferecimento AP Agrícola. Lucro na sua lavoura, sempre ajudando o produtor a colher ótimos resultados. Hospital Regional do Câncer de Passos. Um hospital movido pela solidariedade. E Cicobi Credialto. Cada vez mais presente, cada vez mais futuro. Jornal da Onda. Olá, bom dia. Confira os destaques desta edição. Secretaria de Saúde de Piuí, em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas, promove mutirão de pequenas cirurgias neste sábado. Projeto Mais Saúde com a Gente, documentário sobre o combate à dengue em Piuí, está sendo gravado essa semana. Operação Por Gato, quadrilha especializada em furto e roubo de veículos na região, é alvo de operação. Cabeça de gato pendurada em janela de casa mobiliza a polícia e gera investigação em Divinópolis. No sul de Minas, mulher é vítima de tentativa de feminicídio. Suspeito é encontrado morto. Prazo final para envio de declaração do imposto de renda é no dia 29 de maio. Da Onda, com as principais notícias do nosso dia a dia. Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. 8h32, vamos agora até a capital federal, conversar, ouvir nosso especialista em política e economia, Gustavo do Vale. Olá, amigos. Realmente parece que os tentáculos do ex-banqueiro Daniel Porcaro estão se estendendo para tudo quanto é lugar nesse país. É impressionante a cadeia de influência que esse banqueiro, ou ex-banqueiro, fez no país. Depois de contrato com esposa de ministro do STF, depois de compra de ressorte de outro ministro, depois de contratar aí diversos ex-ministros do governo atual, do governo passado, e de tudo quanto é jeito, aparece agora esse pedido do senador Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro, né, para custear um filme sobre o pai Jair Bolsonaro. Não tem crime nisso, afinal de contas, todo mundo pode pedir dinheiro para todo mundo para fazer o que bem interessa. E também, né, fazendo um pouco de não levantando dúvida contra ninguém, fazendo um gesto de boa vontade, um banqueiro também investir num filme e depois ganhar dinheiro com a bilheteria também não é nenhum segredo. Acho que o problema todo foi o ter escondido esse acontecimento, esse contrato de todo mundo durante muito tempo. E isso aí é, na minha opinião, extremamente ruim para uma pessoa que é pré-candidato à presidência da República. E não adianta. Qualquer explicação que o senador Flávio tem dado só piora as coisas. E demonstra, e isso é o que mais me surpreendeu, uma total falta de coordenação na campanha. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, o outro fala uma terceira coisa. Não há um comando central para coordenar essa reação do senador ao que está sendo acusado. Acusado não é essa palavra.
ao que está sendo mencionado. Ele não está sendo acusado de nada. E nem é caso de ser acusado de alguma coisa, pelo menos até agora, com os fatos revelados. Mas o que o pessoal está dizendo, inclusive gente importante do mercado, é que se essa descoordenação for para o governo numa possível eleição do pré-candidato Flávio Bolsonaro à presidência da República, será que o país será administrado também por essa falta de coordenação? Ou seja, o mal é político, né? O mal não é judicial, nem crime, como eu disse, não tem crime envolvido no processo, mas politicamente é muito complicado. Vocês devem se lembrar que em 2017, o senador Aécio Neves, de Minas Gerais, que já havia sido candidato à presidência da República em 2014 e quase ganhou, foi revelado que pediu um empréstimo de R$2 milhões para o empresário Joesley Batista, da JBS, e acabou politicamente. E até hoje, lá se vão quase 10 anos, ele não recuperou ainda a sua liderança política que tinha no passado. Não estou dizendo que isso vai acontecer com o senador Flávio, mas fica um alerta de que essas coisas a política não perdoa, ela e nem a população. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais. 8h35. Agora você que precisa acertar suas contas com o Leão. O prazo final para o envio da declaração do imposto de renda é no dia 29 de maio. Gilberto entregou a declaração do imposto de renda logo na abertura do prazo. Agora, espera a restituição que pretende investir. Quando a Receita libera lá, o meu contador já faz tudo para mim. Ajuda no investimento aqui do meu negócio, do meu comércio, entendeu? O dinheiro entra, eu vou investir aqui, é uma maravilha. Pelo menos 9 milhões de contribuintes deverão receber a restituição do imposto de renda no último dia útil deste mês, em 29 de maio, data em que também termina o prazo para entregar a declaração deste ano. A data é estratégica para quem quer receber logo a restituição. Esses contribuintes terão mais chances, mas não é uma garantia. Na lista de prioridades da Receita estão os idosos com 80 anos ou mais, seguidos das pessoas acima de 60 anos com deficiência ou doença grave. Na sequência, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, quem fez a declaração pré-preenchida e outros. E uma novidade interessante que a Receita, ela, até para estimular, né, o cruzamento de informações, ou seja, quando você entrega antecipadamente e você informa para receber a restituição um PIX, e o PIX vinculado ao seu CPF, é um detalhe, né? Realmente é o PIX com o CPF, né? A Receita também faz a leitura de que esse é um mecanismo interessante e ela também coloca você na frente da restituição. Este ano, a Receita Federal também reduziu o número de lotes de restituição. Serão 4 entre maio e agosto, em vez dos 5 lotes habituais. Na reta final para a entrega do documento, o advogado e professor de Direito Tributário orienta a conferência das informações antes do envio, principalmente nas declarações pré-preenchidas. Ela acelera, né, o procedimento, porque a Receita já apresenta ali todas as informações que ela tem do contribuinte, mas a gente também não pode esquecer que a declaração ela precisa ser revisada com os documentos originais para ver se, eventualmente, a Receita não acabou imputando ali um valor incorretamente. Em 8h38, 2 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Fernão Dias, em Cambuí. Cerca de 10 quilos de maconha foram apreendidos. A ocorrência foi registrada durante uma fiscalização da PRF na rodovia Fernão Dias, em Cambuí. Segundo a polícia, os agentes deram ordem de parada a um veículo Hyundai HB20 após identificarem irregularidades em um dos equipamentos de iluminação do veículo. No carro estavam 2 homens de 29 e 34 anos. Durante a abordagem, os policiais desconfiaram das informações apresentadas pelos ocupantes, já que eles deram versões contraditórias sobre o motivo da viagem, que teria começado em São Paulo, com destino a Minas Gerais. Os agentes encontraram no porta-malas uma caixa com 11 tabletes de maconha. Ao todo foram apreendidos cerca de 10 quilos da droga. Após a descoberta, um dos suspeitos assumiu a posse do material e confessou que faria o transporte dessa droga mediante pagamento. Os 2 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre, junto com toda a droga. 8h39, um jovem de 20 anos foi preso após a Polícia Militar
apreenderam uma grande quantidade de drogas em uma casa em Poços de Caldas. Segundo a PM, o imóvel funcionava como um ponto de tráfico com esquema de entregas das drogas por motociclistas. A ação aconteceu no bairro Dom Bosco, depois que denúncias anônimas apontaram uma intensa movimentação de motocicletas utilizando bags de entregas em uma residência da região. A suspeita era de que o imóvel funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de drogas no sistema delivery. Os militares passaram a monitorar o local e confirmaram a movimentação frequente de entregadores entrando e saindo da casa. Durante a operação, os policiais flagraram uma motocicleta estacionada na garagem ao lado de uma bag aberta contendo tabletes de maconha. No interior do imóvel, um jovem de 20 anos foi abordado e preso em flagrante. Durante as buscas, a Polícia Militar apreendeu 331 buchas de maconha, 32 barras prensadas da droga e 22 porções de maconha. Também foram encontradas 32 porções de haxixe, 423 micropontos de LSD, 36 comprimidos de êxtase, além de porções de MDMA e cocaína. A operação resultou ainda na apreensão de 66 dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como vapes, 5 balanças de precisão, materiais usados para embalagem e fracionamento de drogas, 4 frascos de medicamento, um aparelho celular e uma motocicleta utilizada no esquema. Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou que a residência havia sido alugada para servir exclusivamente como central de armazenamento e distribuição dos entorpecentes. Ele seria responsável por separar os pedidos e entregar as drogas aos motociclistas que realizavam as entregas pela cidade. Após passar pelo exame de corpo de delito, o homem foi encaminhado para a delegacia junto com todo o material apreendido. 8 horas e 41 minutos, ainda com notícias sobre o combate ao tráfico de drogas na região sul de Minas. Em São Sebastião do Paraíso, um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico. Segundo a PM, os militares encontraram com 3 homens que tentaram fugir com a presença da polícia. Com um dos suspeitos, a equipe encontrou pedras de crack, além de grande quantidade de dinheiro em cédulas de pequeno valor. Durante a conversa com a PM, o homem confessou que estava traficando drogas no local e informou que havia mais material na casa dele. No imóvel, os policiais encontraram novas porções de crack e maconha, uma balança de precisão, dinheiro, um celular e uma faca suja de droga. Ao todo foram apreendidas 100 pedras de crack, porções maiores da mesma substância, uma bucha de maconha, além de R$ 873 em dinheiro. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com todo o material apreendido. 8 horas e 42 minutos, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar um caso de agressão contra uma mulher grávida em Pouso Alegre. Segundo as informações, ela perdeu o bebê. Segundo a Polícia Civil, a vítima de 32 anos foi agredida. Em consequência das agressões, ela acabou perdendo a gestação. O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames periciais que vão ajudar na investigação. A Polícia Civil informou que testemunhas e possíveis envolvidos no caso serão ouvidos nos próximos dias. As circunstâncias da agressão e a responsabilidade dos envolvidos seguem sendo apuradas pelas autoridades. 8 horas e 43 minutos, uma mulher morreu carbonizada após um incêndio atingir uma residência no centro de Boa Esperança. A vítima foi identificada como Graça Maria Nogueira Silva. O incêndio aconteceu na rua Godofredo Moreira, segundo o Corpo de Bombeiros. As equipes foram acionadas e encontraram a casa tomada por uma fumaça densa. Os militares começaram o combate às chamas e, durante o trabalho, receberam a informação de que teria uma pessoa dentro do imóvel. As buscas foram feitas, ao mesmo tempo em que o fogo era controlado. Dentro de um dos quartos, militares encontraram um corpo totalmente carbonizado em meio aos escombros de um guarda-roupa e de uma cama. Segundo as primeiras informações, a moradora seria uma idosa de cerca de 70 anos. No entanto, por causa do estado do corpo, a identificação oficial não pôde ser feita no local. O combate ao incêndio durou cerca de 1 hora. Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se espalhasse para outros cômodos da casa. O quarto onde a vítima foi encontrada ficou completamente destruído.
Após o controle das chamas, foi feito o trabalho de rescaldo para evitar novos focos de incêndio. A área foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil, que vai investigar as causas do incêndio. 8 horas e 44 minutos, uma mulher de 41 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio em Lavras. Segundo a Polícia Militar, o companheiro dela, de 47 anos, é o autor do ataque e foi encontrado morto no local após a agressão. De acordo com a PM, a mulher foi atacada com golpes de faca e sofreu ferimentos na mão e no peito. Quando os militares chegaram à residência, a vítima e os filhos, que são crianças, já estavam sendo socorridos pelos próprios policiais. O SAMU foi acionado e confirmou a morte do homem ainda no local. A mulher recebeu atendimento médico e foi encaminhada para a UPA da cidade. Ainda segundo o relato da vítima, a polícia, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento, insistia em manter contato e estaria perseguindo. Já conforme a PM, não havia registros anteriores de violência doméstica envolvendo o casal. 8 horas e 45 minutos, uma operação policial contra crimes de furto e roubo de veículos foi realizada na manhã desta quinta-feira em Divinópolis. A ação, que contou com o uso de 2 helicópteros, chamou a atenção em várias cidades. Participaram da operação promotor de justiça 2 servidores do Ministério Público, 80 policiais militares, 47 civis, 6 policiais penais em 37 viaturas. Se as instituições de segurança baterem cabeça, o trabalho fica ainda mais difícil. Então, essa união de esforços das Forças de Segurança, do Ministério Público, do GAECO, para um combate incessante à criminalidade, pode ter certeza que a sociedade vai colher os frutos. E é isso que nós esperamos. A operação aconteceu simultaneamente nas cidades de Divinópolis, Nova Serrana, Itapecerica, Campo Belo, Passatempo, Pará de Minas e Belo Horizonte. O número maior de alvos foi em Divinópolis. Dos 23 mandados de busca e apreensão, 15 foram cumpridos aqui. É uma organização altamente especializada no furto, no roubo, na adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na receptação de veículos, na distribuição de peças em mercado paralelo. O resultado da operação foi apresentado nesta coletiva. Mais uma etapa para combater crimes contra o patrimônio. Esse crime de furto de veículos, principalmente, é um crime de difícil prevenção, em que pese a gente ter uma boa percentual de recuperação desses veículos. Grande parte desses veículos, quando não recuperados, eram sim utilizados em outros crimes, como tráfico de drogas, transporte ilegal de arma de fogo e até em crimes contra a vida, né? Em alguns crimes de homicídio, nós já conseguimos localizar esses veículos queimados após o crime, né? São clonados e utilizados nessa prática. Foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva, sendo que 3 suspeitos já estavam presos. Os outros 5 foram levados para Floramar. A segunda fase da operação aconteceu depois de 1 ano e meio de investigação. Entre as 8 pessoas presas, um hacker, que era o responsável para escolher quais veículos seriam furtados ou roubados. Ele tinha acesso a informações de uso restrito do Detran. Ela obtinha credenciais de servidores públicos. O que é credencial? É o usuário e senha dentro de um sistema, né, de informação pública. E sistemas de informações públicas de distintas instituições. A partir dessas credenciais, ela acessava e obtinha informações como chassi do veículo, renavan do veículo, dentre outras informações que são essenciais para dar uma roupagem lícita à adulteração de veículos. Ou seja, a partir daquilo, ele descobria que veículo tal poderia ser adulterado com chassi X e o número do motor Y, para ali conseguir fazer a adulteração desse veículo e vender esse veículo a um terceiro que achava que estava comprando um veículo aí de origem lícita. 23 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos para comprovar a existência do grupo criminoso que atua na região centro-oeste. Foram recolhidos documentos, dispositivos eletrônicos e apreendidos bens de origem ilícita e também R$120 mil em dinheiro. Basicamente, esse dinheiro foi encontrado na casa de 2 alvos na cidade de Divinópolis, sendo que em uma casa, uma pessoa investigada por receptação, foi encontrado R$100 mil em dinheiro, e na casa de outro investigado, o qual o investigado, por realizar as preparações dos equipamentos eletrônicos necessários para realizar a subtração dos veículos, foi encontrado pouco mais de R$20 mil. 8 horas e 49 minutos, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e já estaremos de volta. Há anos
Médicos, produtores, comerciantes e pessoas de coração generoso se unem na campanha do café do Hospital Regional do Câncer de Passos. Uma corrente de solidariedade que transforma um simples grão em esperança, saúde e vida. Cada saca de café doada ajuda a erguer algo muito maior. O novo ambulatório oncológico da Cidade da Saúde e do Saber. Um novo espaço essencial para acolher com dignidade e qualidade quem enfrenta o câncer em nossa região. Hoje, o Hospital Regional do Câncer recebe em média 10 novos casos por dia. A estrutura atual, embora dedicada, já não comporta a demanda crescente. Por isso, a finalização desse novo ambulatório é urgente. O número de pacientes cresce e o nosso compromisso com a vida precisa crescer junto. É aí que entra você, produtor. A sua colheita pode ser um gesto de esperança para quem mais precisa. A sua doação pode ser a força que faltava para abrir as portas de um novo tempo no tratamento oncológico da nossa região. Participe dessa corrente solidária. Transforme o futuro do seu trabalho em cuidado e esperança para centenas de pessoas. Campanha do Café 2026. Cada grão vale uma vida. A AP Agrícola possui mais de 30 anos de experiência no ramo de assistência técnica agronômica, com compromisso de levar soluções aos produtores rurais, buscando novas tecnologias e sistemas de produção agrícola mais sustentáveis. A AP conta com uma unidade de armazenamento e comercialização de grãos, Silos AP, além de 2 centros de pesquisas, CPAP, capazes de oferecer aos produtores os melhores insumos e tecnologias disponíveis no mercado. Nós da AP cremos que apenas plantando melhores soluções podemos colher os melhores resultados. A mudança faz parte da vida da gente, né? E se for pra mudar pra melhor, aí é que vale a pena mesmo. Mais conforto, estrutura moderna e a mesma qualidade e simpatia. Espaço Credialto de Conexões. Rua Miguel Couto, 351. Venha e aproveite toda a estrutura feita especialmente para você. Cicobi Credialto. Cada vez mais presente, cada vez mais futuro. Estamos de volta com o Jornal da Onda nesta manhã de sexta-feira, início aí do fim de semana. Gostaria de agradecer você que nos acompanha, que nos deixa entrar em sua casa, você que nos escuta pelo rádio, pelas ondas da frequência 100,3, você que está no seu trabalho, ou que nos dá uma carona, que está na estrada aí, viajando. Muito obrigado por levar a gente com você. 8h52. Um homem de 36 anos, morador do centro de Divinópolis, não soube explicar à Polícia Militar de Meio Ambiente por que expôs a cabeça de um gato na janela da própria residência. Confira essa história com o repórter Paulo Rezende. O caso mobilizou as autoridades após denúncias de que os restos mortais do animal estavam visíveis na fachada do imóvel localizado na Avenida Antônio Olímpio de Moraes. De acordo com o relato do morador aos militares, o felino teria invadido o quintal da residência há cerca de uma semana, momento em que foi atacado e morto por um cão da raça Pitbull. O homem afirmou ter colocado a cabeça do animal na janela aproximadamente 3 dias antes da abordagem policial, mas não soube justificar a motivação. A denúncia inicial foi feita pelo vereador que atua na causa animal, Flávio Marra, que descreveu a cena do local como assustadora. Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que a cabeça do gato já se encontrava em avançado estado de decomposição, o que reforça a estimativa de que a morte teria ocorrido dias antes da exposição. Durante a ocorrência, uma vizinha compareceu ao local e informou que as características do animal eram semelhantes às de um gato de estimação dela, que estava desaparecido havia cerca de uma semana. No imóvel, a fiscalização confirmou a presença de 2 cães, sendo um deles o pitbull mencionado pelo morador. O homem foi orientado a realizar o descarte adequado dos restos mortais do felino,
A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso à Delegacia de Polícia Civil de Divinópolis, que conduzirá investigação por suspeita de maus tratos a animais. 8 horas e 54 minutos. Muito bem, Piuí recebe nesta semana uma equipe de produção audiovisual do governo federal para a gravação de um documentário sobre o combate à dengue no município. A cidade foi uma das vencedoras do projeto Mais Saúde com a Gente, realizado em Brasília, que premiou 10 experiências de destaque desenvolvidas por agentes comunitários de endemia e saúde em todo o país. As gravações acompanham ações desenvolvidas no município e o trabalho realizado no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. Câmeras, entrevistas e visitas em campo. O trabalho desenvolvido por Piuí no combate às arboviroses é destaque nacional e agora passa a integrar um documentário promovido pelo governo federal. A gente fica feliz porque uma experiência dessa, né, onde mostramos resultados de 2 anos, né? Em 2024 nós tivemos 10 mil casos notificados e 4 mil casos positivos. Hoje, esse ano, 2026, nós tivemos agora 90 casos notificados e 5 casos positivos. São drásticas. Totalmente, né? Assim, a gente vê o resultado, né? E um trabalho diário, né? Onde os agentes comunitários de saúde, eles visitam as residências, comunicam com os agentes de endemias, que os agentes de endemia fazem a visita, mas as visitas deles não são tão esporádicas quanto a dos agentes comunitários de saúde. E nós temos 2 funcionários, né, os 2 agentes de endemias, que vão nas residências, busca esses materiais, né, e descarta no ecoponto, né, aonde ali vai passar por uma triagem e ver o que pode ser reciclado. Então, é super bacana o trabalho, né? O evento reuniu em Brasília 200 trabalhos selecionados em todo o país. 10 experiências foram premiadas e Piuí foi uma delas. O agente de endemias Carlos Tristão foi quem apresentou o projeto na conferência. Então, em questão do projeto, eu acho assim que, por ser um projeto fácil, né, de replicar, e um projeto que trouxe muitos resultados. A gente conseguiu abaixar os casos de dengue da cidade, a gente conseguiu, esse material que a gente retirou, a gente conseguiu reciclar ele, e fora que, como a gente tem menos casos de dengue, então a gente também utiliza menos inseticida, né, no ar aqui. Então foi só benefício aqui para a nossa cidade. E como foi essa sensação de representar Piuí lá fora, no cenário nacional? Não, para mim, assim, foi muito gratificante, né? Eu ir lá representar a nossa cidade, representar a nossa saúde, todos os nossos agentes de saúde, os agentes de endemias, né? E assim, você pode ver, o pessoal tá aqui, a gente ganhou esse documentário, então eles estão gravando o nosso dia a dia, vão expor isso para todo o Brasil, para que outros municípios possam fazer como a gente, possam aplicar esse trabalho e, como o Piuí fez, tentar diminuir ao máximo os casos de dengue. As gravações seguem até sábado em diferentes pontos da cidade, que pelo visto já encantou a produção. Piuí aqui foi muito bem recebido, estou encantado com a cidade, estava comentando com os meninos, desde ontem que a gente chegou, sol astral lá em cima, cidade muito bonita, comida boa, tudo top. E o documentário é isso aí, eu acho que é um reconhecimento mesmo do trabalho da turma das endemias e da saúde, que estão de parabéns mesmo. Eu acho que, quem sabe, o projeto deles não possa ser replicado em outros lugares do Brasil aí. Bem, como acabamos de ver, esses bastidores do documentário refletem o tamanho dessa conquista que enche nossa cidade de orgulho. Ver Piuí sendo reconhecida nacionalmente é a prova de que o trabalho sério faz toda a diferença na vida da população. O combate à dengue é um desafio diário, gigantesco, e que gostaria, né, de deixar nossos agradecimentos e nossos reconhecimentos a toda a equipe de endemias e também da saúde, na pessoa da Rosângela, do Carlos, do Luiz Henrique. E gostaria também de estender, né, os cumprimentos e parabenizar a Prefeitura de Piuí, por meio do prefeito Dr. Paulo, que acreditou, investiu e deu todo o suporte necessário para que nossos agentes pudessem realizar esse trabalho de excelência. 8 horas e 58 minutos, Piuí recebe também neste sábado o mutirão de pequenas cirurgias promovido pela Faculdade de Ciências Médicas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A ação será realizada por meio da Liga Acadêmica da instituição e deve beneficiar diversos pacientes do município.
A proposta da vinda do projeto para Piuí partiu do vereador José II de Faria, o Segundinho, que falou sobre a importância da iniciativa. Vamos ver. Como era do meu conhecimento, né, de um trabalho que a Faculdade de Ciências Médicas sempre desenvolveu, né, um projeto de pequenas cirurgias já realizado em vários municípios, né, eu entrei em contato com eles, né, corri atrás e depois conversando, né, com o Dr. Paulo sobre a possibilidade de estar trazendo o pessoal do Ciências Médicas até Piuí, né, eu conversei com ele se interessou no assunto, depois conversando com a Rosângela, secretária de Saúde do município de Piuí, né, o Adael, diretor de saúde, né, viabilizamos e, como se diz, vai estar acontecendo agora no próximo sábado, 16/5, né, várias pequenas cirurgias, né, no qual o pessoal das Ciências Médicas vai estar vindo até Piuí, né, através da Liga, né, que é ela das Ciências Médicas, para estar realizando essas pequenas cirurgias. A secretária municipal de saúde, Rosângela Guerra, explicou como funciona o mutirão e que tipo de procedimentos serão realizados. Pequenas cirurgias, são pequenas cirurgias mesmo, que são excerese de pele, às vezes uma retirada de pinta, de verruga, um cisto sebáceo. São pequenas cirurgias que podem acontecer em ambulatório, ou seja, num PSF, né, numa unidade de saúde da família, não precisa de ser a nível hospitalar. Né? Qual foi o critério de escolha? Nosso critério de escolha foi o seguinte: nós temos uma fila de espera, onde nós passamos por avaliação com o cirurgião e depois esses pacientes a gente vai agendando mensal, com a nossa cota que a gente tem para estar fazendo essas pequenas cirurgias. Que nós fizemos? Como são 50 cirurgias, 25 vai acontecer de manhã, 25 vai acontecer à tarde. Vão vir 15 profissionais, né, médicos, e vai estar também presente 2 cirurgiões nossos, que é o Dr. Antônio Carlos e o Dr. Luiz Flávio. Vão estar presentes também. Nós fizemos essas 50 cirurgias, nós fomos na fila de espera. E por ordem mesmo da fila de espera aqui no SUS. Bem, o PSF Joaquim Tomé foi escolhido para receber o mutirão neste sábado. Segundo o diretor de saúde de Piuí, Adael Tavares, a unidade foi definida após uma análise da estrutura necessária para a realização dos procedimentos e para garantir o atendimento aos pacientes. Selecionamos a unidade básica Joaquim Tomé por ser uma unidade nova, ampla, por ter várias salas que comportam, né, esses procedimentos de pequenas cirurgias, né? O município ele vai estar disponibilizando para esses profissionais médicos todos os equipamentos, né, e instrumentais para a realização das pequenas cirurgias, né, instrumentais, materiais, todos esterilizados, né, de acordo com as normas técnicas da vigilância sanitária. E essa realização desse mutirão ele vai aí dar vazão muito grande na nossa fila, né, na nossa demanda. A gente vai estar buscando esses profissionais na madrugada de sábado, às 3 horas da manhã. A gente prevê o início para as 8 horas da manhã, com um intervalo de mais ou menos 1 hora de almoço dos profissionais. E estamos planejando finalizar essas 50 pequenas cirurgias aí por volta das 18 horas de sábado. É uma proposta que assim, a gente abraçou porque vai beneficiar muito a população, né? A gente tem uma fila de espera, a gente tem uma demanda muito grande para pequenas cirurgias e essa parceria do Segundinho com Ciências Médicas e Secretaria de Saúde vai aí resolver grande parte da nossa demanda, da nossa fila de espera. 9 horas e 3 minutos. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Muito bem, vamos agora até a central da Clima Tempo saber como fica o tempo para esta sexta-feira, início de fim de semana, com a Lívia Caetano. No sudeste, o tempo volta a ficar mais instável em parte da região. São Paulo é o principal destaque. Desde cedo, a previsão de pancadas no oeste, sul e interior paulista. Nessas áreas, a condição para pancadas de chuva moderadas a fortes ao longo do dia, com risco de temporais no oeste, sudoeste e sul paulista. Já no litoral, leste e nordeste de São Paulo, a circulação de umidade marítima
E a passagem de uma frente fria pelo oceano favorecem chuva persistente ao longo do dia, por vezes moderada a forte. Entre o sul, interior e Serra Fluminense, além do sul capixaba e região de Vitória, a previsão de chuva moderada ao longo do dia, enquanto em alguns pontos do litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a chuva ocorre de maneira mais fraca. Em Minas, a previsão de pancadas fracas a moderadas entre a Zona da Mata, Sul, Leste e Nordeste Mineiro, devido à combinação entre a umidade disponível e perturbações atmosféricas em médios níveis. E pode chover de maneira mais forte no extremo sul de Minas. Em Curitiba, há chance de chuva desde amanhã. E ao longo do dia chove a qualquer hora, de maneira moderada a forte. Mínima de 12 graus. E à tarde as temperaturas diminuem, podendo chegar até os 16. Em São Paulo, a previsão de chuva desde cedo e ao longo do dia, de maneira moderada a forte. O dia terá bastante nebulosidade e as temperaturas também diminuem, e podem chegar até os 21 graus. E em Recife, há chance de pancadas moderadas a fortes ao longo do dia, com risco de acumulados elevados e também de transtornos. Mínima de 24 e máxima de 29 graus à tarde. Em Belo Horizonte, as temperaturas podem chegar até os 26 e até os 27 no Rio de Janeiro. Em Cuiabá e em Palmas, calor de 30 graus e de até 31 em Salvador. Enquanto em Porto Alegre, máxima de 18 graus. Bem, em Piuí, de acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta sexta-feira é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre 17 e 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 59% e 96%. Para as cidades das regiões sul e centro-oeste de Minas, a previsão para esta sexta-feira será de sol com aumento de nuvens, mas também sem previsão de chuva. Em Doresópolis, Vargem Bonita, Campo Belo e São Sebastião do Paraíso, as temperaturas variam entre 15 e 27 graus. 9 horas e 7 minutos. O Jornal da Onda chegando ao finalzinho, mas antes, claro, mandar aquele abraço para você que esteve